Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária aqui na sede do município, sessão ordinária da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu. Convido o vereador Juninho para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Vereador Eliezer Crispim, vereador Juninho presente, vereador Bitó, vereador Dino Miranda, vereador Quinha, vereador Rafael Jardim, vereador Bruno Miranda, vereador João Medeiros Neto. Declara aberta a sessão, mas por falta de quórum não iremos ler a ata, porque não poderemos votá-la. Então a gente vai retirar a ata e eu convido a todos a ficarem de pé para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Alô. Livro de Atos, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe eles: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa. Amém. Convido o vereador Juninho para a leitura da matéria do expediente do dia. Projeto de resolução número 003/2016, ementa. Institui comissão especial de vereadores para tratar sobre os serviços públicos de varrição e capina do município de Casimiro de Abreu. A mesa diretora da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, por seus membros infacinados, no uso de suas atribuições legais, em especial o dispositivo dos artigos 53 e 61 do Regimento Interno, resolve. Artigo 1. Fica instituída comissão especial para tratar de políticas públicas e questões relativas aos serviços públicos de varrição e capina do município de Casimiro de Abreu. Elaborar estudos técnicos e relatórios circunstanciados sobre as demandas dos serviços, de forma a subsidiar o Poder Legislativo Municipal e as autoridades legalmente constituídas. 2. Realizar diligências nos locais onde são prestados os serviços públicos, objeto da comissão especial. 3. Convocar realizar audiências públicas, reuniões, encontros e assemelhados com a população, com a profissão da área e com a sociedade civil organizada sobre o assunto. 4. Vistoriar as condições de trabalho dos profissionais incumbidos dos serviços públicos de varrição e capina. 5. Sugerir aos órgãos competentes
a adoção de medidas administrativas necessárias ao melhor atendimento da população e condições profissionais aos trabalhadores. Parágrafo único. A comissão especial poderá solicitar autorização da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu para que seja instituída atribuições previstas nas resoluções. Artigo 2. A comissão especial de que trata esta resolução será composta através do ato da mesa diretora, a qual fica desde já autorizada a tal finalidade. 3. A comissão especial instituída pela resolução terá o prazo de 180 dias para a conclusão de seus trabalhos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos. 4. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada dispositivo contrário. Casimiro de Abreu, 14 de junho de 2016, Otílio Miranda, presidente. Luiz Rosa Silva Júnior, primeiro secretário. Ademilson Amaral da Silva, segundo secretário. Projeto de Lei 009/2016, autor vereador João Medeiros Neto, institui os corredores históricos culturais no distrito de Barra de São João e cria condições de incentivo ao aproveitamento e à conservação de edificações tombadas ou preservadas e da outras providências. Casimiro de Abreu, 2 de maio de 2016, João Medeiros Neto, vereador. Ofício número 0175/2016, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, cumprimentando, dirijo a Vossa Excelência para solicitar aos nobres edis que a mensagem 021/2016, respectivo projeto de lei, seja apreciado no regime de urgência por tratar-se de matéria extremamente relevante aos anseios da administração municipal, certo de estarem conduzindo suas vocações em benefício dos interesses desta municipalidade. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a voz de elevado estima e consideração. Antônio Marco Guilherme Machado, prefeito. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, recomendações, promotoria eleitoral número 01/2016. Recomendo ao senhor prefeito municipal, ao senhor presidente da Câmara, aos senhores secretários municipais e dirigentes de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista alcançadas pela mencionadas disposições, que não permite a qualquer tempo a veiculação de publicidade institucional que, pelo conteúdo de informação ou pela inserção de nomes, símbolos ou imagens, possa promover pessoa ou ao eleitorado. Que, a partir do dia 2 de julho de 2016, não autorize e nem permita a vinculação de qualquer publicidade institucional, qualquer que seja o seu conteúdo, salvo em caso de grave e urgente necessidade. Neste caso, pleiteando prévia autorização da Justiça Eleitoral. Que até 1º de julho de 2016, cuide da retirada da publicidade institucional veiculada por meio de placas, faixas, cartazes, outdoor, sites na internet, dentre outros. Admitida a permanência apenas de placas de obras públicas, desde que não contenham expressões que possam identificar autoridades de servidores ou administração cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral, o que se limitam a identificar o bem ao serviço público. Lembra, por oportuno que, em observância de vedações do artigo 73 da Lei 9.504/97, sujeita o infrator serviço público ou não, além da cassação de registro e diplomação, a pena pecuniária de 5.000 a 10.000 FIR, de 5.300 a 106.000 reais, aproximadamente.
o que da publicidade institucional. Caracterizado o abuso de poder e impõe inexigibilidade de 8 anos ao agente. Casimiro de Abreu, 9 de julho de 2016, Paula de Castro Cordeiro Campanaro, promotor eleitoral. Casimiro de Abreu, 9 de junho, Ministério Público do Estado de Janeiro, recomenda a todos os agentes públicos em que se abstenham da prática que caracteriza o abuso de poder político ou de autoridade, como o uso de máquina administrativa em favor da candidatura, tais como ceder ou usar em benefício do candidato o partido político, bens móveis ou imóveis de administração pública, por exemplo, para reuniões ou atos de campanha eleitoral, ceder serviços públicos ou usar seus serviços em atos de campanha eleitoral, por exemplo, em comitês eleitorais, montagem e desmontagem de palanques para comícios, etc. Fazer ou permitir que se faça veiculação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, criando no inconsciente do eleitor sentimento de gratidão ao candidato, partido político ou coligação. Nomear, contratar, demitir, suprimir, readaptar vantagens, dificultar ou impedir o exercício funcional, remover, transferir, exonerar servidor público, principalmente em fase da posição política, ressalvadas as exceções legais. Fazer pronunciamento no rádio ou na televisão, fora do horário eleitoral, gratuito, em benefício de candidato, partido ou coligação. Doar ou prometer a doação ao eleitor de bens ou vantagens pessoais de qualquer natureza, inclusive emprego na administração com fins de obter-lhe o voto. Lembra que a inobservância de tais proibições importa na suspensão imediata da conduta vedada, na aplicação de multa de 5.000 a 100.000 FIRs, na cassação do registro da candidatura e da diplomação e do diploma do eleito, como também na caracterização de improbabilidade administrativa. Paula de Castro Cordeiro Campanaro, promotor eleitoral. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomenda que não distribuam e nem permitam a distribuição a qualquer que seja pessoa física ou jurídica de bens, valores ou benefícios durante todo o ano de 2016, com doação de gêneros, alimentos, medicamentos, materiais de construção, passagem rodoviária, quitação de contas de fornecimento de água ou energia elétrica, dentre outros, salvo se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção prevista no mencionado artigo. Calamidade emergencial e continuidade de programa social. Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2016, verifique se eles estão em execução orçamentária desde pelo menos 2015, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2014. Neste caso, não permitindo alteração e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social. Que, havendo necessidade de socorrer a população em situações de calamidade e emergência, o façam com prévia fixação de critérios objetivos e estrita observância de impessoalidade, nestes casos, enviando à promotoria eleitoral informações quanto ao fato ensejado da calamidade ou emergência, aos bens, valores ou benefícios que se pretende distribuir, o período de distribuição às pessoas ou faixas sociais beneficiárias. Que suspenda o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos
a entidades nominalmente vinculadas a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que execute programas de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal, que proporcione, mesmo que dissimuladamente, a promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos à eleição de 2016, que não permitam o uso de programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações, cuidando de orientar os servidores públicos, incluindo da sua execução quanto à vedação de qualquer programa, propaganda ou enaltecimento do candidato, por oportuno que a inobservância das mencionadas vedações sujeita a infrator, servidor público ou não, a pena pecuniária é de 5 a 100 mil FIR, de R$ 5.300 a R$ 106 mil aproximadamente, e a cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado, além da inexigibilidade decorrente do abuso do seu poder. Paula de Castro Cordeiro Campanaro, promotora eleitoral. Terminado, presidente. Terminada a ordem do dia, daremos início ao pequeno expediente. Vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste em casa, público aqui presente, cumprimentando aqui o nosso amigo Didi, cumprimento todos os demais aqui. Senhor presidente, mais uma vez, Vossa Excelência, no brilhantismo da interinidade sobre o comando desta casa, tomou as providências com relação à demanda dos nossos agentes de limpeza, e hoje traz novamente a esta casa o projeto de resolução 03/2016, que outrora, na sessão de segunda-feira, do último dia 13, tentamos colocar em pauta, para leitura, enfim. Essa matéria entraria, de certa forma, na sessão ordinária de segunda-feira, do dia 13, porque às 9 da manhã tínhamos uma convocação de sessão extraordinária para votar unicamente as contas do Executivo referente ao exercício de 2014. Mas, senhor presidente, também ficamos bastante decepcionados, especialmente com o vereador Bruno, que com tanta euforia nas últimas sessões, trouxe os nossos agentes de limpeza a esta casa, trazendo uma série de expectativas com relação ao apoio e auxílio da Câmara na sua causa justa e nobre, mas o vereador novamente se mostra omisso, que não tem vindo às sessões, já é a terceira falta seguida, faltou a extraordinária da segunda-feira, das 9 da manhã, faltou a ordinária da segunda-feira, das 10 da manhã, e até agora também não vem a esta casa novamente para sequer levantar a bandeira do qual ele próprio demandou a esta casa aqui. Na semana passada mesmo, enquanto falava, e tivemos uma interrupção da sessão, levantávamos aqui a questão do uso desta casa para fazer campanha eleitoral. Sabíamos que a intenção clara do vereador naquele momento, enquanto falávamos, era trazer mídia, com a causa, a meu ver, até acho injusta, porque acaba explorando o momento difícil que esses funcionários, esses agentes de limpeza estão vivendo, estão com seus salários atrasados. Eu acho que não podem ser explorados politicamente, nesse momento de dificuldade que eles vivem dentro da sua família. Nós entendemos que a causa deles é nobre, é obrigação da empresa
honrar com os compromissos, e a obrigação do município, honrar com os compromissos junto à empresa. Mas, de forma nenhuma, eu acho que é justo, é ético, é moral usar esses agentes de limpeza para fazer, né, exploração nas redes sociais, né, inclusive expondo eles, porque eu acho que isso é uma exposição desnecessária, né, e não concordo com isso. Acho que, como já venho falando aqui, a maioria dos vereadores são candidatos à reeleição, né, por uma decisão pessoal, mas também usar o cidadão comum, que nesse momento está passando por fragilidade, de certa forma, um tanto covarde. Eu não acho isso adequado e reprovo, e, de certa forma, entendo que eles estão dentro da sua razão. E a hora que essa mesa diretora traz o projeto de resolução desde a segunda-feira para ser votado, inclusive o vereador Bruno, os demais, vereador Rafael, vereador Quinha, vereador João, fazem boicote da sessão, porque entende que travar a pauta desta casa é politicamente mais adequado, mais conveniente para esses vereadores. Eu acho que isso foge completamente da obrigação dos mandatos do Legislativo. O vereador foi eleito para assumir posições aqui na Câmara, representando a proporcionalidade dos votos que recebeu dentro dos seus partidos políticos. Se vota a favor ou vota contrário, tem que vir a esta casa. Não pode se esconder de questões polêmicas, porque não há, não há duas decisões ou meia decisão aqui. Ou é contra ou é a favor. E dizer que não vem a esta casa porque não concorda com os votos, com as contas do Executivo do ano de 2016, que venha e diga ou vote contra ou vote a favor. Agora, ausentar-se da sessão para prejudicar o andamento das matérias da casa, que, de certa forma, o julgamento de conta tem prioridade na pauta, porque a matéria veio a esta casa enviada pelo Tribunal de Contas desde 2014, onde todos os vereadores tiveram acesso à prestação de conta na íntegra, é, no mínimo, irresponsabilidade. Novembro de 2015, né? Perdão, eu estou falando de 2014. As contas são de 2014, mas veio em novembro de 2015. Então, nós estamos falando de contas que estão na casa há, no mínimo, 6 meses. Então, nenhum dos vereadores hoje faltantes tem argumento para dizer que não conheceram a matéria, não tiveram tempo para conhecer a matéria. Muito pelo contrário, tiveram tempo com muita suficiência para conhecer a matéria. Mas, e de certa forma, isso prejudica. Então, o projeto de resolução estar aqui, esta casa, através da mesa diretora, estar aqui com o projeto, infelizmente, hoje não poderia ir na pauta, porque a pauta está com a prioridade da análise da prestação de conta, mas, de certa forma, também transgride o discurso que é falado de defender a questão da causa dos nossos agentes de limpeza. E eu acho que a população tem que estar atento a isso e observar. Regimentalmente, o vereador não pode ficar fugindo da sua responsabilidade, porque está previsto na lei orgânica e no regimento interno das suas obrigações. E, diante dessas obrigações, previsto lá no artigo 200, que fala do julgamento de contas, todo procedimento regimental foi assertivamente seguido pela mesa diretora. O regimento, saudação aqui ao companheiro Lázaro, aqui presente aqui. Então, regimentalmente, o artigo 200 prevê que o parecer prévio, após recebido do Tribunal de Contas, ele deverá seguir um rito, esse rito já tem tempo de sobra, como havia falado, com mais de 6 meses na casa, e teria que ter, especialmente, uma sessão exclusiva para tratar do assunto. E, com muita sabedoria, o presidente Odino colocou numa sessão extraordinária
para votarmos isso, para não trancar a pauta da sessão, mas, infelizmente, esses vereadores não vieram na sessão e acabou, né, gerando essa situação. Então, esse é o meu posicionamento. Acho que os vereadores ausentes têm que reconsiderar e olhar estritamente a sua obrigação prevista no regimento interno e na lei orgânica do município. Pequeno expediente. Algum vereador inscrito? Não tendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, gostaria também de fazer o uso da palavra a respeito do projeto de resolução que essa mesa diretora combinou juntamente com todos os agentes de limpeza lá na sede administrativa da Câmara, para que a Câmara Municipal pudesse fazer algo para ajudar a causa dos nossos agentes de limpeza. Então, nós convocamos a reunião extraordinária, porque quando a gente vota as contas da administração municipal, a pauta ela é exclusiva para votação daquela matéria. Então, nós convocamos uma extraordinária no intuito de não trancar a pauta, exclusivamente com interesse em aprovar essa comissão, esse projeto de resolução, com a criação dessa comissão, no intuito de ajudar os nossos agentes de limpeza. Mas, infelizmente, né, o que o vereador Eliezer relatou é o que está acontecendo, e vocês estão aqui, estão vendo, aqueles que nos assistem em casa também estão vendo, e, infelizmente, nós estamos tendo aí os nossos agentes de limpeza de um ponto ou outro já estão prejudicados e sendo ainda mais prejudicados, porque eu creio que essa comissão vai ajudar e muito, né? E muito. Então, gostaria de deixar aqui as minhas palavras aqui de lamentação a respeito da atitude dos nobres. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra no pequeno expediente, daremos início ao grande expediente. Algum vereador? Vereador Juninho. Senhor presidente, vereadores, público presente, quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença do meu amigo, companheiro de partido, ex-vereador Lázaro Manifesto, assim cumprimento a todos que estão presentes. Senhor presidente, confesso que, ao chegar aqui na sessão hoje, achei que o dever do vereador que foi eleito para isso estaria sendo exercido aqui hoje. Confesso que, quando cheguei aqui na sessão de quarta-feira passada e vi a manifestação dos agentes de serviços gerais e varredores, reivindicando os seus direitos, porque são direitos dele mesmo, que quem trabalha tem que receber, não tem desculpa nenhuma que alegue algo ao contrário de uma empresa que contrate e tem que exercer o seu pagamento no fim do mês. Concordo, estive aqui a favor, vou estar a favor sempre, porque é um direito e é legal, mas o que me estranha é trazer para essa casa o problema, é a casa abrir o espaço de 10 minutos para um dos representantes escolhido pela classe vir aqui falar, reivindicar. Os vereadores que estão preocupados com a causa, se montar uma comissão, fazer contato com a empresa, forçar uma barra, e aquelas pessoas que forçaram com que isso tudo fosse acontecido, se omitem a estar na sessão hoje. Às vezes eu fico me perguntar, o que será que está por trás de tudo isso? O interesse para a causa dos ajudadores ou o interesse para uma causa de cunho próprio para se valorizar? Porque eu não entendo isso. Aqui hoje tem uma comissão onde a gente vai estar legalmente, com todo o respaldo da Câmara, para poder estar impetrando a solução, para tentar dar a solução, e não temos como votar, porque os vereadores hoje estão ausentes da casa. Eu quero, para encerrar, dizer o seguinte: quando o vereador é eleito para estar nessa casa, ele sabe dos seus deveres, ele sabe das suas obrigações. E a gente aqui, existe uma palavra muito
muito usada no nosso país, que é a democracia. Nós temos que respeitar o voto e o desejo de cada parlamentar que aqui está. Mas eu não entendo, eu não consigo entender uma matéria lida em novembro de 2015, à disposição dos vereadores na casa, com uma decisão técnica do Tribunal de Contas em cima dessa matéria, e o vereador não vinha à sessão por argumentar que não analisou ainda as contas que seria votada. Aí as pessoas podem usar isso para ter o argumento não estar na casa. Mas, poxa, desde novembro se encontra na casa para ser avaliado. Será que não teve um tempo, não teve um assessor que pudesse ir lá tirar uma xerox, entregar e analisar? E hoje, depois, nós estamos em junho de 2016, aí vem para casa. Se acha que não está de acordo com o que ele está ali, estudou, analisou, que vote contra. Existe o contra e o a favor para isso, mas não se omitir de uma sessão porque não quer votar as contas do prefeito A ou do prefeito B. Eu acho que a responsabilidade do parlamentar que foi eleito para representar o povo é estar aqui nessa casa presente para votar contra ou a favor aquilo que achar que o condiz para dar o voto. Então, senhor presidente, eu quero aqui lamentar a ausência dos 4 vereadores por acharem que a pauta ficando trancada, por livre e espontânea vontade e o bel prazer dos nobres 4 vereadores, não quer vir à casa porque as contas estão aqui. Mas existe um ditado que nada como um dia após o outro. Hoje, nós estamos aqui analisando as contas do prefeito atual, na qual os 4 vereadores fazem oposição ao prefeito, dentro de um desejo, dentro de uma democracia que nós temos que respeitar. Mas se não está a favor, vem aqui. Mas cuidado, que bem próximo, pode ser que vocês não tenham que tomar essa atitude. Então, acho que aqui no plenário, aqui nessa casa legislativa, existe o direito do voto. E nós estamos eleitos aqui porque nós fomos votados pela população para nos representar aqui. E se nós estamos omissos aqui, para que nós queremos voltar aqui para o próximo mandato? Se é aqui que nós fomos escolhidos para representar o povo, não está tendo representatividade nenhuma por um fato de umas contas estarem aqui para ser apreciada, isso é dever, é direito. Essa não é a primeira conta que vai vir aqui, não. Todas virão de todos os prefeitos que passarem pelo município, que já passaram aqui, estão aqui para ser apreciada. É uma situação que não tem como correr. Tem que vir aqui analisar e votar a favor ou contra. Existe um órgão acima da Câmara, que é o Tribunal de Contas, que já analisou, já mandou o seu parecer, que analise e vem aqui e vota, ou sim ou não, ou contra ou a favor. Agora, não está presente na sessão por achar que ainda não teve tempo de analisar, infelizmente, é querer chamar o povo, é querer botar uma tarja no povo infelizmente, que não entende nada. Será que aqui tem algum analfabeto? Será que aqui tem alguma pessoa que é leiga, que não entende que as contas estão aqui para ser apreciadas desde novembro, para ser votadas? Por que não votaram? Tem muitos vereadores que não estão aqui hoje, e por que não votaram, não fizeram isso no ano passado? Quando faziam parte da bancada do prefeito? Por que não deixaram de vir também? Por que não trancaram a pauta? Tinha que ter trancado a pauta nas contas, nas outras contas que vieram aqui também. Tinha que estar aqui ausente. Por que não estão aqui? Por que não estiveram contra? Por que não estiveram ausente? Então, hoje, por opção de lado político, que nós temos que respeitar, aí fica ausente da sessão, porque acha que não está apto ainda a analisar se é a favor ou não as contas de um prefeito, aí é brincar com o eleitor
e é brincar com o povo que escolheu para estar aqui. Então é bom que o povo analise quem são os políticos realmente que têm responsabilidade e compromisso de estar aqui na casa para decidir coisas que podem vir a favorecer a população. Então que viesse aqui. Por essa pauta está trancada hoje, essa comissão que trataria dos varredores de rua, dos agentes de serviços, não vai poder ser votada. É mais um dia que iremos perder. Agora isso aqui só vai entrar na segunda-feira. Aí vem para cá querer cobrar o quê? O que os vereadores que faltaram vêm para cá querer cobrar? Me perdoe a ausência. Dos companheiros, me perdoe a ausência. Mas isso aqui, são quantas famílias que estão sendo prejudicadas? Que nós, por ter a legalidade de documentação, não vamos poder investigar mais profundamente os direitos que os garis que estiveram aqui, que os ajudadores vieram aqui nos propor. Será até quando que nós vamos ter aqui parlamentares que só pensam em si próprio, e só pensam em promoção própria? Vamos pensar no povo que nos colocou aqui, gente. Vamos pensar na população que mostrou o voto de confiança a cada um para estar aqui. E vamos deixar as coisas pessoais de lado. Porque aqui nós estamos representando o povo de Casimiro de Abreu. Me perdoe a ausência dos vereadores, mas infelizmente, hoje, quem sai prejudicado dessa sessão são os varredores de rua, são os agentes de serviços gerais que vieram aqui reivindicar com seus direitos e deveres, e nós estamos tomando a nossa providência que aqui foi pedido. Mas aonde estão os vereadores para nos ajudar a aprovar, para que hoje mesmo a gente fizesse essa comissão e que amanhã já estaríamos em trabalho para solucionar o que está preocupado e que está solicitando os varredores. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado, bom dia. Antes de passar para o próximo vereador, eu gostaria de mencionar a presença do ilustre amigo Lázaro, ex-vereador, com muita competência, esteve aqui junto conosco. Algum vereador mais inscrito no grande expediente? Vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, mais uma vez aqui, retomando o assunto da prestação de contas, destacar que nós estamos tratando da matéria, ora na pauta de hoje, da prestação de contas do exercício de 2014. Exercício de 2014, onde o vereador Quinha, onde o vereador Pezão compunham uma base aliada do governo, né? E o vereador João Medeiro, inclusive. É bom que o público saiba em casa que a prestação de conta, ele trata da execução orçamentária e pragmática do governo relacionada à lei orçamentária anual aprovada nesta casa, ao plano plurianual aprovado nesta casa, né, que define quais são as ações que o governo tem que ter no exercício seguinte. Inclusive, nós estamos na fila da pauta com a lei orçamentária para o exercício de 2017. Então, como o vereador Juninho muito bem falou, infelizmente, quando a população fala e reclama que o vereador não trabalha, é por isso. As questões são essas. As pautas vêm para casa, né, com muita sabedoria, volto a ratificar a decisão do presidente interino Odino, porque com pouco mais de 2 semanas na presidência, colocou logo a questão das contas do exercício de 2014, que estava lá atrasado, né, desde novembro do ano passado, e nós não estamos aqui inventando a roda, muito pelo contrário. A decisão da mesa diretora, através do vereador Odino, é fazer a roda rodar, porque, como falei na primeira fala, nós temos obrigação com a população de Casimiro de Abreu. Cada vereador eleito tem a sua obrigação, prevista no regimento e na lei orgânica. E o que nós estamos tratando para a matéria
que deveria estar entrando na pauta para votar hoje, todas as atividades do Executivo, no exercício de 2014, das ações de saúde, das ações de educação, das ações de assistência social, das ações de finalidades de meio e de ponta, enfim, tudo que o governo fez e colocou em pauta. E como muito bem o vereador Juninho falou, o Tribunal de Contas, que é o órgão de controle externo, que analisa, né, é o órgão que auxilia as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, em cada nível de governo. O Tribunal de Contas, que detém os seus técnicos, conhecedores com profundo conhecimento na área contábil, na área jurídica, na área administrativa, emitiu parecer favorável para que a Câmara aprovasse as contas. Então, é muito estranho, como o vereador Juninho muito bem falou, que os vereadores, né, faltantes, vereador Quinha, vereador João, vereador Rafael e vereador Bruno, ausentes pela terceira vez numa sessão que votaria as contas, não terem interesse em votar essas contas que beneficiou a cidade, o município de Casimiro de Abreu no ano de 2014. Inclusive com um orçamento recorde na ocasião, né, com quase 300 milhões executados nas ações, nos programas, aprovado por essa casa, aprovado pelos demais vereadores que hoje, um deles se declara independente, e os outros dois que, né, se declaram um oposição e o outro imparcial. Então, eu vejo isso com estranheza, acho um desrespeito com a população de Casimiro de Abreu. A maioria dos faltosos hoje são candidatos à reeleição, não estão vendo, né? Permito-se, vereador. Senhor presidente, vereadores, por presente. Eu só esqueci, obrigado pela parte, vereador Eliezer, eu só esqueci de mencionar uma coisa, vereador Eliezer. Dos 4 faltosos, me causa estranheza que um dos 4 faltosos se lançou candidato a prefeito do município. Se uma pessoa quer ser candidata a prefeito do município e não tem o discernimento de vir na casa para analisar as contas de um atual prefeito, será que ele vai querer, se a população assim o fizer, em ser vitorioso na eleição, que a Câmara que esteja aqui, se a população não eleger prefeito da cidade, que a Câmara venha aqui e não analise as suas contas também? Será que esse cidadão vai vir aqui e vai estimular que os vereadores que aqui estarão no próximo mandato, se ele for prefeito da cidade, vai querer que os vereadores também faltem e tranquem a pauta do município que ele está governando? Então essa é a pergunta que eu deixo. E eu esqueci de mencionar. Muito obrigado, senhor vereador. Muito bem lembrado, vereador Juninho. E falo mais, é candidato, sim, pré-candidato. O vereador João Medeiros lançou a sua candidatura a prefeito na última sexta-feira. E nas suas falas, fala muito bem, reconheço que tem uma oratória encantadora, demonstra conhecimento pleno das obrigações do Executivo e do Legislativo. Como Vossa Excelência falou, vereador Juninho, postular a vaga do Executivo, desconhecendo ou ignorando a harmonia que os poderes deverão ter e a relação de diversidade, de oposição e situação, ou seja, ignorar isso, no mínimo, já está se desqualificando para o que pretende. Então, acho que, assim como o Executivo tem que ter, né, know-how político, boa relação com o Legislativo, porque ambos representam interesses do município. Tenho falado recorrentemente aqui nesta casa, a minha visão de vereador de oposição
é completamente diferente do comportamento de alguns. Eu acho que o vereador, quando não foi eleito pela base do governo, que por maioria da população escolheu o prefeito para ser o governante, tem que respeitar o sentimento e a vontade da população. O prefeito atual foi eleito pela maioria dos eleitores de Casimiro de Abreu. Esta casa, com 9 vereadores, teve também a sua representação. São 9 vereadores que têm que defender os interesses do município de Casimiro de Abreu, e não o interesse do prefeito, do candidato que perdeu ou do prefeito que foi eleito. Nós temos que representar os interesses de Casimiro de Abreu. E representar os interesses de Casimiro de Abreu é deixar de lado as rixas políticas, as apegações e trabalhar em cima do objetivo de cada um, de fazer o melhor para a cidade, de ter a sua relação com o governo, mesmo não sendo da base do governo, tendo essa relação melhor possível, e aos órgãos procurar fiscalizar, procurar propor, apontar incorreções, ser também coerente e também elogiar as coisas que dão certo. Eu falo aqui, vereador de oposição fica criticando o governo inaugura uma obra, inaugura um posto de saúde, cria um programa novo, não tem também a hombridade aqui de elogiar. Elogia, porque você está falando, muitas vezes o vereador fala por ele, mas não fala pela população. Pode ser que ele só pense por ele, como o vereador Juninho falar. Mas o nosso compromisso aqui é representar a população. E por isso eu entendo que isso tem que ser deixado de lado. Acho que cada um de nós, aqui representando a população, tem que visar o seu interesse. Hoje pela manhã mesmo, há poucas horas, já estou concluindo, senhor presidente, encontrei o vereador Quinha, me disse que viria a sessão. O vereador Quinha, todos sabem que está postulando a vaga de vice-prefeito na chapa do ex-prefeito. E eu falei, Quinha, você sabe das suas obrigações. Você tem que ir à sessão, cumprir, você tem um mandato de vereador, assim como eu, até o final do mandato. E no ano que vem, né, caso sua chapa seja vitoriosa, você também terá as suas necessidades recorridas à Câmara. Então, vamos deixar essa oposição pessoal e política de rixa de lado e vamos cumprir com o nosso papel. Essa é a expectativa que nós temos em cima dessa questão. Eu acho que a população tem que cobrar desses vereadores faltosos, o Quinha, o Rafael, o João Medeiros e o Bruno, para que eles venham à sessão e não tranquem a pauta para que nós possamos continuar aqui com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Próximo, vereador Bitó. Alô, senhor presidente, senhor vereador, um bom dia a todos. Vou mudar um pouco o assunto, presidente. Vou dar os parabéns ao secretário Edinho pela prestação de conta ontem da saúde. Teve presente o vereador Dino, o vereador Bitó. E engraçado, presidente, eu não gosto de falar sem o vereador não estão aqui presente. O vereador de oposição cobra muito da saúde. Ontem era o dia para estar aqui ontem, cobrando aqui ontem. Ontem tinha toda a resposta. Ontem tinha aqui a diretora do hospital, o diretor lá da GH, o secretário, a subsecretária, toda a equipe da saúde aqui ontem. Ontem todo o vereador Dino fez pergunta sobre visita. Por que está sendo só 2 visitas por dia? Explicou aqui por quê. Então, ontem era o momento ontem de fazer as perguntas e as críticas sobre a saúde. Eu, ao contrário, a nossa saúde é muito boa, com toda a dificuldade que nós temos, é do Brasil, não é no Casimiro de Abreu, não, do Brasil sobre a saúde. Eu defendo a saúde porque eu sou cria da saúde. Eu trabalhei na saúde desde 2000 a 2008. Então, eu conheço muito bem a área da saúde. E ser um secretário de saúde é a pior pasta que tem, uma pasta muito complicada. Porque eu acompanhei 4 secretários de saúde, o dia a dia deles. Eu conheço a dificuldade da saúde. Eu sei aonde que tem, portanto, ontem o vereador Dino estava presente, o vereador Bitó estava também, só os 2 vereadores que estavam aqui ontem, e a oposição tinha um vereador sequer de fazer as críticas sobre a saúde. Então, eu acho que o vereador Eliezer está certo, na hora de criticar, eles criticam também. Eu acho que na hora de falar, estar aqui presente, naquele momento que estava
toda a equipe aqui da saúde aqui presente, estava todo aqui ontem, e tinha também dois, tinha o presidente do conselho e o vice-presidente. Então, o momento era ontem de cobrar as perguntas que às vezes faz aqui e às vezes não quer saber a resposta. Então, ontem era o momento que estava aqui ontem para fazer as perguntas sobre a saúde. Eu quero dar os parabéns ao secretário Edinho, à Magna e toda a equipe da saúde, que o momento é crítico, eles estão se dobrando para manter nosso hospital aberto, atendimento de primeira, sobre saúde, exames, aumentamos o número de exames. Então, está aqui os parabéns ao secretário e à subsecretária da saúde. Obrigado. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra no grande expediente, nós vamos suspender a sessão por um tempo, na expectativa e na intenção que apareça algum desses vereadores para que a pauta siga normalmente. Gostaria de pedir ao senhor Isaías, que é responsável pela filmagem, que continue filmando, mesmo com a sessão em pausa.
voltamos. Quero comunicar a todos que essa suspensão ela é amparada pelo Regimento Interno da Câmara. O artigo 166 diz assim: finda a hora do expediente por ter se esgotado o tempo ou por falta de oradores e decorrido o tempo regimental, par-se-á a matéria constante da ordem do dia. Parágrafo 2º diz: não se verificando o quórum regimental, o presidente aguardará por 15 minutos como tolerância antes de declarar encerrada a sessão. Então, nós, cumprindo aqui o regimento interno da Câmara, mais uma vez nós, no intuito de andar de forma dentro do regimento interno, nós suspendemos a sessão na intenção que os nobres vereadores faltosos, né, vereador Bruno Miranda, vereador Rafael Jardim, vereador Quinha, vereador João Medeiro, pudessem chegar a tempo para que a gente pudesse votar a matéria, né? Não chegando a tempo, findando o tempo, né, regimental, a gente declara aberta a ordem do dia e fechada, né, e convido o vereador Bitol, segundo secretário, para que já mencione a ordem dos oradores para explicação pessoal. Vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, público presente, agradecemos por terem tido a paciência de aguardar. Assertivamente, esta mesa diretora aplica, né, o regimento interno. É louvável que nós respeitemos as próprias regras que a casa cria, né, e dizer também ao público, né, ao vereador também ausente, que certamente deve estar nos assistindo aqui, que é lamentável, né? Eu acho que esta casa e a população de Casimiro de Abreu novamente não merece ter tido essa omissão dos demais de não virem a esta sessão, né? E, senhor presidente, eu recomendo que faça a lavratura no livro de frequência da ausência dos vereadores no quórum regimental para votar a matéria, que faça constar isso no livro de presença. Gostaria de solicitar ao primeiro secretário que fizesse isso nesse exato momento, fechasse o livro e botasse a observação da falta dos nobres vereadores, que fique registrado em ata e filmado esse momento. E dizer, senhor presidente, também que, inoportunamente, os vereadores faltosos na última sessão, o vereador Rafael, o vereador Bruno e o vereador João, fizeram observações aqui à revelia no livro de ata, alegando que estavam presentes. Aqui, assertivamente, a Câmara tem todos os seus trabalhos filmados e documentados. Então, aqui a gente não está inventando nada, né? De certa forma, como declaramos na fala, no grande expediente, os vereadores Bruno, Quinha, João e Rafael faltaram à sessão extraordinária do último dia 13 às 9 horas, os mesmos também faltaram à sessão ordinária para deliberação no mesmo dia 13 às 10 horas, e hoje o fato, né, se repete na sessão ordinária aqui. Só um minuto. Queria deixar aqui que ficasse registrado, só terão direito de voz os vereadores presentes. Tá vendo? E assertivamente, entendo que o vereador tem que também, como exige do Executivo a legalidade dos atos, tem também que observar a legalidade das suas obrigações previstas no regimento interno. Conforme Vossa Excelência, senhor presidente, já no edital de convocação, já previa que, não havendo quórum nas sessões ordinária, da extraordinária, ficou definido no edital de convocação para julgamento das contas do Executivo no ano de 2015, que Vossa Excelência faça constar e ratificar que a próxima sessão ordinária, da segunda-feira, continuará na pauta a votação das contas, porque, né, com todo o respeito que tenho aos demais vereadores, sei que irão refletir
sobre as suas atitudes nesta semana e esperamos, né, com a esperança que eles venham a esta casa na segunda-feira para que nós possamos votar as contas, seja a opinião deles sim ou não, né, e também se eles, de certa forma, como alegaram que semana passada não tiveram tempo de analisar, já se vão 2 semanas para eles terem estudado as contas, somados aos 6 meses que a matéria estava na casa. Então, acho que é tempo muito mais do que suficiente, né? Que se tivessem na escola teriam sido reprovados, porque o professor não marca uma prova, uma avaliação com tanto tempo assim, né? Então, acho que se não houvesse tempo, essas 2 semanas é um tempo razoável, né? Somados aos 6 meses que a matéria estaria ali. São essas minhas palavras, senhor presidente. Dou os parabéns pela condução da sessão de hoje e, como havia falado, na esperança que na próxima semana o coração dos nobres colegas vereadores seja tocado e que eles venham aqui, de fato, exercer o seu papel diante do Poder Legislativo pelo mandato que receberam da população. Muito obrigado. Vereador Juninho, dispensa. Vereador Bitó. Vereador Bitó dispensa. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, declaramos encerrada a sessão.